Graça e paz, povos de Deus, iniciando mais um momento de leitura aqui no nosso canal, para a glória de Deus. E hoje nós estaremos meditando nos Salmos 33 e 34 e Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Iniciamos nossa leitura, Salmo 33, canção e louvor. Todos os que obedecem a Deus o Senhor, alegre-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louve a Deus todas as pessoas honestas, toquem lira em louvor ao Senhor, cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção, toquem harpa e grite bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras, tudo o que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus, pela sua ordem ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus o Senhor, que todos os habitantes do mundo temam, pois ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem, tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz aquele que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazer. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos da fome os conserva em vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. O Senhor Deus, o teu amor nos acompanha, pois pomos em ti a nossa esperança. Salmo 34. A bondade de Deus. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco, e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu esse salmo. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu louvarei por causa das coisas que tem feito, e os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anuncie comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca fugirão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu. Ele me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procurei descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temam não têm falta de nada. Até os leões têm comida e passam fome. Aleluia, porém não falta nada aos que procuram ajuda ao Senhor. Venha, meus jovens amigos, escute que eu os ensinarei a temer o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procure não dizer coisas más e não contem mentira. Afastem do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-lo. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas ele é contra os que fazem o mal.
e assim, quando morrerem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele os ouve e livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perdem a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele o protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Paulo é acusado. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Termo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Térmulo começou a acusação dizendo: Excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz e, graças à sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares. Mas não quero tomar muito do seu tempo. Por isso peço que tenha bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Nós achamos de fato que este homem é uma peste. Ele provoca desordem entre os judeus do mundo inteiro e até o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo, então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lísia veio e tirou de nós a força. Aí o próprio Lísia mandou que os acusadores viessem até aqui e fizerem acusações diante do Senhor. Se o Senhor fizer pergunta a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Então os judeus concordaram dizendo que tudo era verdade. Paulo se defende diante de Félix. O governador fez sinal para que Paulo falasse. Então ele disse: Eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu e por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo e nem gritando o povo nas suas sinagogas, em qualquer outro lugar da cidade. E eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim. Porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é desse modo que sirvo a Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Por isso, faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. E Paulo continuou: depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifício. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado as cerimônias de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo e nem desordem, porém alguns judeus da província da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Ou então estes homens que estão aqui, digam-se, quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: hoje estou sendo julgado por vocês, porque creio que os mortos vão ressuscitar. Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo a eles:
Quando o comandante Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês. Ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença para receber ajuda dos amigos. Paulo diante de Félix e Drúxila. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drúxila, sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu-a falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: agora pode ir, quando eu puder chamarei você de novo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro, pois isso chamava muitas vezes e conversava com ele. 2 anos depois, Pôncio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix que queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. Essa foi a nossa leitura. Que o Senhor possa abençoar você através da poderosa palavra dele, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.